A Constituição Federal garante a todos os brasileiros o direito à saúde. Isso inclui o acesso aos remédios. Mas nem sempre é assim. Para algumas pessoas, a solução encontrada para garantir um tratamento é acionar a justiça. Esse é o tema do quadro Direito do Cidadão de hoje. Dona Maria Madalena tem uma doença grave na coluna, problemas de pressão e sofre também de angina. A quantidade de medicamentos que ela toma assusta. São mais de 10 por dia. Quando a gente compra os remédios, aí falta para outras coisas, né? Porque tem que gastar muito com os remédios, falta para outras coisas. A pensionista recebe os cuidados da filha Eni, que trabalha em 2 lugares para ajudar a comprar os medicamentos para a mãe. Ela já chegou a gastar quase R$300 por mês com remédios. Os remédios são caros e não encontra também no órgão público. Então a gente tem que, no caso, tem que desdobrar trabalhando, deixando sozinha, na verdade, de dia e de noite, para poder estar mantendo os remédios. Durante 5 anos, lutou na justiça para conseguir o fornecimento gratuito da gabapentina, um dos medicamentos mais importantes para o tratamento de Dona Maria. Uma liminar concedida pelo juiz trouxe alívio para a família. Um alívio bem grande, praticamente 50% da despesa dos remédios, porque com ele a medicação ficaria a faixa de 200 e tanto a R$300. Sem ele já caiu pela metade, então quer dizer, já dava de sustentar. Pela Constituição Federal, todo cidadão tem direito à saúde, o que inclui o medicamento gratuito fornecido pelo SUS. A lei garante que se a pessoa comprovar que não tem condições de comprar o remédio, é dever do Estado suprir a necessidade. Segundo esta especialista, existe uma lista de medicamentos básicos fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Os remédios chamados excepcionais ou de alto custo para tratar de doenças graves ou crônicas também são dever do Estado. Ela explica como a pessoa deve fazer caso não encontre o medicamento. Ela foi retirar o medicamento, não encontrou o medicamento, ela pode se dirigir através de uma carta, tá, ao diretor da unidade de saúde com uma cópia dessa mesma carta ao secretário de saúde do estado ou município, né, dependendo do caso, e esperar uma resposta. Ela pode se dirigir à promotoria pública, né, ao Ministério Público, através também com um documento escrito com os seus dados pessoais, né, e falando o porquê, qual é a doença dela, qual é o medicamento e nem que ela não encontrou o medicamento. Uma terceira alternativa, tá, é ela procurar um advogado particular ou uma assistência judiciária gratuita. E para falar mais sobre esse assunto, aqui no estúdio a gente conversa com a advogada Teodolina Batista. Participe fazendo perguntas pelo telefone 2101-3753. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Virgínia. E esse acesso à saúde, a Constituição Federal garante também não só remédio, exames também, o tratamento de saúde em si. Certamente, há exames, há os medicamentos, relação também aí à diálise, no que se refere ao transplante. Aqueles pacientes oncológicos, nós temos aí a necessidade de submeter a quimioterapia, radioterapias. Quando a pessoa, né, no caso, de alguma forma está aí portando o vírus HIV, também poderá ter o coquetel. Enfim, a saúde é dom supremo de Deus e também direito fundamental. Ela tem que ser preservada por uma questão de dignidade. Doutora, se uma pessoa, várias pessoas de uma mesma família, elas têm um determinado problema, elas precisam, não têm condições de comprar remédios, a Constituição garante direito ao remédio a cada uma delas de graça? Seguramente, Virgínia, porque esse direito à saúde é o sinônimo de direito à vida. E, nesse sentido, nós podemos falar de direito da personalidade, portanto, individual. Né? Não podemos nem de longe priorizar um membro da família em detrimento dos demais. Né? Assim falando, cabe ao Estado tutelar esses interesses. Doutora, a senhora citou os remédios para soropositivos, o coquetel. É um serviço muito elogiado no país há um bom tempo, né? Por que a senhora acha que os outros remédios, o acesso a outros remédios, o tratamento para outras doenças, não tem esse mesmo nível, vamos dizer assim, esse mesmo padrão
dos remédios para soropositivos? O que está faltando? Muitas vezes falta a informação do próprio paciente no sentido de contratar os serviços aí do advogado ou do defensor público ou buscar, no caso, as instituições como faculdades que têm assistência à comunidade carente para invocar esse direito. As pessoas muitas vezes ficam privando-se do próprio alimento e outros interesses fundamentais para demandar, no caso, um medicamento com receio de não conquistá-los, mas cabe ao Estado conferi-los. A senhora diria que muitos cidadãos ainda pensam que o prefeito, o governador, o presidente estão fazendo um favor ao distribuir o remédio de graça? Muitas vezes sim. As pessoas entendem que isso é um favoritismo quando não é, né? Isso é direito, direito se exige, não se pede. Doutora, a Creuza Dias, do bairro JK3, aqui de Governador Valadares, ela disse que tenta há 2 anos, junto à prefeitura, uma consulta com um especialista em medicamento. Ela não consegue. O que ela deve fazer? A princípio, o Ministério Público poderá estar resolvendo isso aí, muitas vezes, com a mera notificação extrajudicial. Existe o promotor de justiça responsável pela tutela do cidadão, chama-se a Promotoria da Cidadania. Assim falando, então, é importante que ela notifique o Ministério Público a fim de que ele, por sua vez, comunique ao órgão competente para providenciar, sob pena, no caso, aí até de uma ação combinatória, de pagar, no caso, multas diárias e elevadíssimas. E demora essa questão? São em caráter liminar, tá certo? Então, são questões emergenciais. Agora, o cidadão, ele tem de estar preparado também para enfrentar, às vezes, uma maratona, né? Pode demorar um pouquinho. Mas quando é liminar, especialmente proposto por advogados, defensores e promotores, em geral o judiciário tem dado uma resposta muito pronta. A pessoa ela tem então se preparar, né? Juntar os documentos necessários para poder provar que ela realmente precisa daquele serviço. Isso, exatamente. Aí vale atestados médicos, receituários, né? Eventuais perícias às quais se submeteu e etc. Doutora, vamos falar um pouquinho das cirurgias. Há alguns anos em Governador Valadares, nós tivemos um caso em que a pessoa entrou na justiça para poder ganhar o direito a fazer uma cirurgia de redução do estômago. Ela não era prevista, né, para ser uma cirurgia gratuita. Hoje, isso virou jurisprudência. Hoje, qualquer pessoa no Brasil consegue fazer essa cirurgia? Consegue, desde que prove que não está potencialmente capaz de enfrentar, no sentido econômico, né, a demanda financeira que essa situação impõe. Mas tem que ser via judicial. Precisa ser via judicial, caso haja resistência na via administrativa, porque nada impede que haja uma concessão deliberada. Agora, em havendo essa resistência, certamente a autorização judicial, uma vez provando-se a necessidade, será conferida. É o direito à saúde, é direito fundamental. Agora, a senhora acredita que daqui a algum tempo as pessoas que têm necessidade vão poder fazer a cirurgia de redução do estômago, por exemplo, sem precisar entrar na justiça? A tendência é essa, porque caminhamos aí para a consolidação dos direitos fundamentais. Há algum tempo, a prioridade em algumas famílias era o carro zero, né? Enfim, era o palacete, era a catedral onde se morava. Hoje percebe-se que no momento em que você é portador de enfermidades como essas aqui tratadas, tudo isso fica para trás e muitas vezes vender tudo isso não paga nem de longe a condição dele restabelecer a sua saúde, ou seja, tudo perde o sentido. Daí caminhamos sim para uma evolução tal que esses direitos todos, no caso, estarão sendo enfileirados como sendo, de certa forma, aí, fundamentais, e não só no sentido formal da Constituição Federal, né, no caso, mas no sentido efetivo. Doutor, isso vale para as vacinas, por exemplo, meningite, quando se tiver um surto, uma epidemia, vale para a vacina Seguramente, também? E deve, porque, na verdade, a perda é muito grande, né, caso esse direito não seja aplicado. Bom, o Roberto do Vila Isa pergunta, pressão alta, não existe remédio há 4 meses, né? Supõe-se que no posto de saúde, onde ele procura, o que fazer? Deixamos um apelo aos cidadãos e às famílias para que estejam incomodando o poder público. Diga-se, tanto o promotor de justiça, quanto a Defensoria Pública, quanto, por que não, até mesmo, no caso, a OAB, aos advogados do Brasil, através da sua Comissão de Direitos Humanos, tá? Para que as pessoas se sensibilizem, né? E, de alguma forma, procurem agir no sentido de defender os seus interesses. Lembrando, não pode desanimar, né? Não, tem que correr atrás o tempo todo. Antes, quando nós tínhamos um diagnóstico dessa natureza, as pessoas tinham a sensação de uma sentença de morte. Muito pelo contrário, a medicina evoluiu, né? É preciso lutar aguerridamente para que esses direitos sejam conquistados. Lembrando que não são só esses direitos. Essas pessoas, no caso, que de alguma forma portam o HIV, as pessoas oncológicas, bem como foi bem colocado aqui, pacientes renais crônicos, eles têm outros direitos, como isenção
questão de impostos. Se tem uma casa financiada, para de pagar a sua prestação, vai lá e quita, porque o financiamento do imóvel pelo sistema financeiro de habitação traz um seguro por invalidez. Ele pode quitar esse imóvel. E são outras informações que muitas vezes nos faltam. Doutora, o Adelmar, do bairro Altinópolis, ele disse que não tem remédio para parar de fumar no posto. Se é obrigatório o Estado ter esse tipo de remédio no posto. Isso aí remete um pouco à questão da cirurgia do estômago. Honestamente, e partindo do princípio da analogia, de um paralelo, né, no caso, penso que é uma questão de saúde pública. Né? E que por que não insistir no caso aí? Muita gente precisa de um incentivo, né? Talvez o remédio, alguma informação no posto de saúde. Com certeza, e a partir daí, no caso, não havendo esse medicamento, aí vem a questão do câncer, a hipertensão provocada pela nicotina e por aí vai. Há um desdobramento, seguramente. Olha, a questão de saúde é tão séria que até os planos de saúde entram aqui na história. Na Terezinha de Fernandes Torino, ela diz o seguinte: ela precisa fazer uma cirurgia de hérnia e o plano de saúde não quer cobrir a operação. Ela pergunta, pode entrar na justiça? A gente emenda, ela deve entrar na justiça? Ela deve entrar na justiça, até porque nós já estamos acompanhando aí, houve a reformulação na legislação pertinente aos planos de saúde. Né? Bom, a essa altura, a saúde se torna, no caso, tão fundamental e a sua defesa, a sua efetividade também, que hoje, obrigatoriamente, até o tratamento psicológico foi incluído. Né? Uma questão dessa natureza, a depender da circunstância, da emergência do caso, uma liminar certamente estará saneando a situação. Tá bom. Muito obrigado, doutora. As nossas perguntas hoje estão encerradas. Na próxima terça-feira voltaremos abordando um novo tema no quadro Direito do Cidadão. Muito obrigado a quem participou. E pode chover em quase